Olá, chegamos no dia 19 do nosso advento de Natal, baseados nesse livro de devocional próprio para o Natal de John Piper, que é maravilhoso. E essa preparação espiritual que nós estamos fazendo para o Natal, para mim, está sendo muito boa. E eu faço o devocional junto com vocês. Eu leio o devocional à noite e posto de manhã. Então, tá sendo muito gostoso, nós estamos juntos nessa. Para mim tá sendo muito rico. E hoje nós vamos ler Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, que diz assim: Visto, pois, que os filhos, que somos nós, têm participação comum da carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós vamos entender isso aqui já já. Hoje o título da mensagem é O Natal existe para a liberdade. E é muito lindo porque Jesus pagou um alto preço por nossa liberdade. Foi um preço de cruz. Na cruz, Jesus conquistou muitas coisas. A principal é a nossa salvação, é a vida eterna. Mas junto com isso veio um combo com muitas coisas boas. Dentre elas, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Portanto, valorize a liberdade que você tem. Jesus, ele se tornou homem porque era necessário a morte de um homem puro, santo, sem nenhum pecado, para lavar os nossos pecados. Não dava para ser um animal. Tinha que ser, sabe, o mesmo nível ali. E como achar um homem puro, sem pecado, se todos os homens são pecadores através da semente pecaminosa de Adão e Eva? Então tinha que ser o próprio Deus. Então Deus se fez carne. Ele se colocou no corredor da morte por mim e por você. Então, Cristo, ele não se arriscou à morte, mas ele escolheu a morte por nós. Foi precisamente para isso que ele veio. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Isso você vê lá em Marcos 10, verso 45. E não é de admirar que Satanás tenha tentado desviar Jesus da cruz, lá no deserto. E assim também Pedro, através da fala dele. A cruz era a destruição de Satanás. Por quê? Porque ia ser um sacrifício de um sangue de um homem puríssimo, do próprio Deus, para lavar os nossos pecados. Então, a partir do momento que esse sangue fosse derramado, que a vida de Jesus fosse dada por nós, Satanás estaria destruído, ele está destruído. Então, como é que Jesus destruiu Satanás? Lá em Hebreus 2,14, que a gente acabou de ler aqui no começo, diz que Satanás, ele tem o poder da morte. Como assim? Bom, isso significa que ele tem a habilidade de tornar a morte apavorante. Você já reparou que a maioria das pessoas, inclusive as cristãs, tem medo de morrer? O diabo faz isso. Porque não é para a gente ter medo da morte. Porque a morte, para o cristão, é uma passagem daqui para encontrar o Pai Eterno, para encontrar os nossos amados que já estão lá, para ir para o céu, para o paraíso, para a Nova Jerusalém. Então é só uma mudança de endereço, é uma promoção até. Não era para a gente ter medo da morte, mas o diabo faz com que ela seja pavorosa. O poder da morte é o poder que mantém os homens em escravidão pelo pavor da morte. É o poder de manter os homens no pecado para que a morte venha como uma coisa terrível. Por que que os homens, que as pessoas têm medo da morte? Porque os cristãos, eles sabem que são pecadores. E só vai para o céu aqueles que são santos. Acontece que a palavra santo, no original, ela significa separado. Santo não é aquele com a auréola na cabeça. Santo é separado. Você é separado. Nós somos um povo santo e justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus.
Mas Jesus despojou Satanás do seu poder. Ele o desarmou. Ele fez em nós uma couraça de justiça para que nos tornássemos imunes à condenação do diabo. E como é que ele fez isso? Por meio da sua morte. Jesus removeu todos os nossos pecados. E uma pessoa sem pecado não pode ser condenada por Satanás. Perdoados somos, finalmente indestrutíveis. Nós somos indestrutíveis porque nós fomos perdoados. O plano de Satanás era destruir o governo de Deus, por condenar os seus seguidores no próprio tribunal de Deus. Ele queria que nós chegássemos lá e Deus nos visse pecadores sujos e falasse: está condenada, está condenada, está condenada, está condenada. Condenada a quê? Ao juízo eterno. Porém, quando nós chegarmos no tribunal de Deus, ele vai olhar para nós, falamos isso há uns dias atrás, e vai ver o sangue de Jesus em nós. E vai falar: está perdoada, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Entra no deleite do seu Senhor. Olha que coisa mais maravilhosa. Mas agora em Cristo não há nenhuma condenação para a gente. O Natal existe para a liberdade do pavor da morte. Não tenha medo da morte, você não precisa ter medo da morte. Jesus assumiu a nossa natureza pecaminosa em Belém, para morrer a nossa morte em Jerusalém. Porque a cruz era o meu e o seu lugar, mas ele tomou o nosso lugar. Já foi pago. E para que isso? Para que pudéssemos ser destemidos em nossa própria cidade hoje. Sim, destemidos, porque se a maior ameaça à nossa alegria já se foi, então por que deveríamos nos inquietar com ameaças menores? Como podemos dizer, mas dizer de fato: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de perder o meu emprego? Não faz o menor sentido, porque se você não tem medo da morte, que é o que mais apavora o ser humano, como que você vai ter medo de perder o seu emprego? Deus, ele está com você em todo tempo. Quando uma porta na sua vida se fecha, ele vai abrir outra. Ele não vai te deixar na mão, porque até aqui ele tem te sustentado. E ele te ama. E toda a riqueza da face do mundo, da face da terra, está na palma das suas mãos. Ele pode derramar em cima de você. Ele é o pão de cada dia. Ele não vai deixar faltar. Por mais dura que a sua vida esteja agora, Deus, ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele cuida de você. Então, não pense em ter medo dessas coisas pequenas. Não fique com medo de perder o emprego. Não fica com medo de perder a sua casa. Não fica com medo de não casar. Não fica com medo de não ter filho. Não fica com medo de não ter o que comer amanhã. Não fica com medo de ficar doente. Não fica com medo se você está com uma doença incurável. Não fica com medo. Por quê? Porque o milagre da salvação, ele é muito maior do que qualquer coisa. Então você não precisa ter medo. Jesus já venceu. Se a morte não é mais um medo, então nós somos livres. Realmente livres. Somos livres para assumir qualquer risco debaixo do sol por Cristo e por amor a Cristo. Sem mais escravidão e ansiedade. Sem mais escravidão ao pecado, ao medo, aos anseios dessa terra. Se o Filho o libertou, você verdadeiramente está livre. Que você possa pensar nisso agora, na liberdade que Jesus morreu para que você tivesse para sempre. Que você possa pensar nisso, como é valiosa a sua e a minha liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então, até amanhã, no dia 20, tá quase acabando, e esse Natal vai ser demais. Que Deus te abençoe.